Por causa da influência do catolicismo, ficou convencionado chamar os 12 de Yeshua de apóstolos, leitura grega do termo hebraico shalia. Mas é preciso falar sobre esse termo, porque a ideia errada ficou na mente das pessoas, ao ponto de usarem a palavra apóstolo como título nas igrejas. Para começo de conversa, no caminho do Salvador não existe hierarquia. Nunca existiu. Os irmãos se chamavam de irmãos e os líderes eram chamados de anciãos. E ancião a gente sabe, ancião quer dizer velho. E esse termo era usado para definir o líder, porque os líderes eram pessoas mais velhas que tinham mais experiência com Deus. Obviamente, um fiel que caminha com Yeshua há 20 anos, 30 anos, tem mais a oferecer para uma liderança do que um que caminha com Yeshua há 3, 4, 5 anos. Quando olhamos para o texto bíblico, Yaakov, que colocam na Bíblia como Tiago, era naquela época o que hoje nós chamamos de pastor. Mas ele não era chamado nem de pastor nem de ancião. Ele era chamado de tzadik, o justo. Mas o caso dos 12 de Yeshua é diferente. O termo hebraico, que corresponde ao que chamamos hoje de apóstolo, shalir, aramaico shiliha, que o judaísmo messiânico chama de emissário. Na verdade, shalia fica melhor traduzido como representante. E é exatamente isso que cada um dos 12 era, na prática. Representantes do próprio Salvador. O Salvador entrou no mundo como um homem nascido, fez coisas incríveis, mas ele preparou e comissionou homens comuns, para que ninguém dissesse, Yeshua fazia coisas incríveis porque ele não era um humano como nós. Ele não pecava, eu peco. Ninguém era como ele. Se a gente for considerar isso para dizer que ele não era um humano como nós, por isso mesmo, ele teve o trabalho de preparar humanos como nós, pessoas comuns, nascidos de mulher, para que fossem capazes de testemunhar dele e fazer as mesmas coisas que ele fez. E os enviou ao resto do mundo como representante legítimo do poder de Deus. E nós vemos nos testemunhos antigos que os 12, as mesmas obras que Yeshua fazia, eles conseguiam fazer também. Por isso, eles foram chamados pelo termo shalia, plural, shilihim. O judeu messiânico, eles não dizem os apóstolos, eles dizem os shilihim, os enviados, ou na tradução mais correta do termo, os representantes. Na mentalidade judaica não existe a palavra apostolado. A palavra shilihut, que a gente colocaria como apostolado, na verdade significa missão. Então no pensamento hebraico não existia o apostolado, existia a missão dada por Yeshua de ser testemunha dele. Porque a condição de shalia não é um mero título religioso, é uma missão de vida. Hoje em dia o cara se diz apóstolo na igreja. Fulano é apóstolo. Por quê? Porque é um pastor que comanda vários pastores. Mas os 12 de Yeshua nem tinham esse tipo de função. Eles não interferiam diretamente na direção das congregações. Eles não interferiam nas decisões das congregações locais. Eles cumpriam a missão que receberam de Yeshua, de divulgar o Salvador dando testemunho dele. Na lei judaica, 2 ou 3 testemunhas já definem qualquer questão. Quanto mais o testemunho de 12 pessoas que diziam e ensinavam a mesma coisa, em concordância com o que Yeshua fazia. Quando vemos um indivíduo usando hoje a palavra apóstolo como título de igreja, a impressão não é boa. Ele quer passar a impressão de que ele é maior que os demais, que ele tem mais proeminência espiritual, e quer passar também a impressão que o que ele fala é a lei máxima na igreja e tem que ser seguido e ninguém pode discordar. Afinal de contas, fulano é o apóstolo, não pode discordar dele. Ele é a cabeça da igreja local. E esse título de apóstolo também faz pensar que a igreja que não tem apóstolo tem alguma coisa errada. Ou ela é menor do que as demais, ou não é espiritual. Alguma coisa faz a pessoa pensar. Mas do jeito que esse termo é usado atualmente, ele não faz sentido. É só um título arrogante para massagear o ego de alguém. Quer ser chamado de apóstolo. Para o cara se sentir que era igual a Pedro, Tiago, João. Muitos desses apóstolos de igreja ensinam diferente do que os 12 de Yeshua ensinavam. E ainda tem coragem de se titular apóstolo. Mas para definir essa questão de uma vez por todas, o próprio texto bíblico já mostra que os Shelihim, os representantes de Yeshua, eram apenas 12, nenhum a mais. No texto de Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, tem 12 fundamentos.
E nesses 12 fundamentos estão escritos os nomes dos 12 Shilihim, os 12 representantes de Yeshua. Quer dizer, o alicerce da cidade eterna tem apenas os nomes dos 12 que Yeshua escolheu pessoalmente. O que faz de alguém um Shalia, o representante dele? É ter sido escolhido pessoalmente por ele. Depois que Judas Iscariote morreu, os 11 votaram para escolher alguém, como vemos no texto bíblico, para preencher a vaga, entre aspas. E escolheram Matias. Mas Matias nunca foi um Shalia. Ele não era, porque não foi Yeshua que escolheu ele. Apenas isso. Yeshua escolheu Shaul, Paulo. Esse sim foi escolhido por Yeshua, para preencher a vaga deixada por Judas. Porque a Shelihut, a condição de ser representante dele, é um ato espiritual. Não podia ser só 11, tinha que ser 12. E só o próprio Yeshua poderia colocar alguém no lugar de Judas. Só ele poderia escolher alguém para ser um Shalia. E foi o que ele fez. Hoje em dia tem muita gente que rejeita Paulo como líder. Mas isso nada mais é do que um acontecimento espiritual. Os cães, os falsos judeus e todos aqueles outros que ensinam errado, eles cismaram que Paulo vai contra a Torá, quando na verdade Paulo nunca ensinou nada que estivesse contra a Torá. Você acredita que o texto bíblico é espiritual? Se você acredita, por que ele iria registrar o próprio ungido de Deus escolhendo alguém errado? A Bíblia registrou o próprio Yeshua aparecendo para Paulo escolhendo ele. Yeshua escolheu errado? Quem é que pode julgar isso e afirmar com certeza? Será que Yeshua errou? Quem é que pode realmente me apresentar aqui no espaço dos comentários do vídeo algo que Paulo tenha feito fora da Torá? Eu duvido que você encontre algo. Se você acha que encontrou algo fora da Torá, feito por Paulo, coloca aí no comentário, que aí depois, quando eu ver, eu vou te mostrar que é fruto provavelmente de uma tradução errada, se tiver. Mas concluindo para fechar esse assunto, Shalia não é título, não é posição de hierarquia espiritual. O Shalia apenas é alguém que foi escolhido pelo próprio Yeshua para ser uma testemunha dele. Alguém que tem que ter visto ele, tem que ter ouvido dele e aprendido dele. E lembre-se desse pequeno detalhe. Os 12 de Yeshua foram todos homens. Aqui nos atos espirituais não cabe lacração e nem feminismo. A condição de Shalia é um ato espiritual similar ao antigo sacerdócio. Da mesma forma que os sacerdotes do pacto antigo eram todos homens, não tinha sacerdotisa, assim também os Shelihim, os 12 de Yeshua, eram todos homens. Por mais que uns não gostem e uns não queiram, a representação bíblica do Deus eterno é a figura masculina de um ancião, e seu ungido é o semelhante a filho de humano, figura masculina. O antigo sacerdócio e os 12 de Yeshua são o que compõe a imagem dos 24 anciãos nos céus, na representação de um mundo espiritual capitaneado por figuras masculinas. Portanto, a cidade santa, que é morada definitiva da vida eterna, como vemos no texto do Apocalipse, ela tem 12 alicerces. E nesses 12 alicerces estão Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, Tadeu, Filipe, André, Bartolomeu, Tiago de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Paulo no lugar de Judas Iscariote. Todos os 12 foram escolhidos e instruídos pelo próprio Senhor, e todos ensinavam a mesma coisa, do mesmo jeito. Se hoje em dia as igrejas não se entendem e ensinam coisas diferentes, é justamente porque abandonaram o ensinamento do Shelihim e passaram a se fundamentar no cristianismo, que é outra coisa. O cristianismo não tem nada a ver nem com o judaísmo, nem com o legado que Yeshua deixou. E é isso. A cidade santa é o símbolo da nossa salvação e vida eterna. E ela tem 12 alicerces escritos de nomes de Kefa, Yaakov, Yohanan, Matitiahu, Toma, Tadai, Filipos, André, Bartolomai, Yaakov, Shimon e Shaul, no lugar de Judá Iscariote. Passou disso aí a religião.